Então o Salmo 15 é o salmo que nós vamos ler. É um salmo que trata a respeito dos requisitos de quem pode habitar na presença de Deus. Então, a Bíblia trata de requisitos. E nós vamos ler isso nesse texto. O salmo é uma poesia, e é uma poesia que era cantada pelo povo de Deus mais ou menos uns 1000 anos antes de Jesus vir, e que consta na nossa Bíblia. Todos os salmos dizem respeito às nossas aspirações a respeito de Deus, mas todos eles, acima de tudo, dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver hoje, nesse texto, com a ajuda de Deus. Então, está projetado na parede. Vamos ler então. É um salmo que tem só 5 versos, é curto. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então o texto começa com uma pergunta e agora vem as respostas. Verso 2: O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Até aqui. Então esse é um salmo que é uma poesia, que era cantada nos tempos bíblicos e que lança esse questionamento. Esse povo então cantava para o Senhor. Considera que o primeiro verso, as perguntas são dirigidas ao Senhor, Senhor com letras maiúsculas, então está se dirigindo ao próprio Deus. Então é o povo perguntando para Deus quem é que pode, quem tem condições, quem é que habitará no tabernáculo do Senhor e quem é que morará no seu santo monte. É muito comum nos textos bíblicos, nos salmos também, a gente ter uma certa redundância, um paralelismo, e é o que acontece aqui nesse primeiro verso. Por que redundância e paralelismo? Porque quando o texto fala tabernáculo e seu santo monte, está se referindo ao mesmo lugar. O tabernáculo era o lugar, a princípio era uma tenda que Deus ordenou ao povo para eles construírem. A princípio era um povo peregrino, e então à medida que eles paravam nos acampamentos, na peregrinação, eles montavam essa tenda, o tabernáculo, porque ali era o lugar de adoração a Deus. Ali era oferecido o sacrifício e ali Deus se manifestava na presença do povo. Quando então o povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, Israel, chegou na terra prometida, chegou no seu destino, esse lugar passou a ser o Santo Monte, Jerusalém. O templo foi construído ali e cumpria a mesma função. A função de o povo de Deus ir até aquele lugar para adorar a Deus, entregando o seu sacrifício, e a glória de Deus se manifestava. Deus habitava no meio do seu povo, no tabernáculo, no templo, no lugar onde o povo se reunia para adorá-lo. Esse é um princípio que está mantido. Deus habita onde o seu povo congrega. Deus habita onde o povo de Deus se reúne para invocá-lo, para adorá-lo, para entregar suas vidas, seus louvores, sua oferta de sacrifício, seu coração. Por isso que a gente tem que afirmar com toda a convicção: nós estamos reunidos aqui, portanto, Deus está presente. Deus habita no meio do seu povo. E esse lugar é o tabernáculo, é o templo. O templo do Espírito Santo é a igreja, é o povo reunido. E aqui, quando a gente lê no texto sobre seu tabernáculo e santo monte, esse lugar da habitação de Deus é um lugar santo. É um lugar onde não reina o pecado, onde as corrupções humanas, a sua degeneração, suas maldades, não podem estar presentes, porque o Deus Santo está presente. E onde Deus está, existe glória dele, existe santidade. De Deus procede a vida, de Deus procede a justiça, a verdade. Não existe contaminação onde Deus habita.
Por isso, o Salmo faz a pergunta: quem pode habitar nesse lugar? E essa pergunta é quem dentre as pessoas, porque aquele lugar já é a morada de Deus. É uma casa que tem dono, é um palácio que tem um rei, é um lugar onde Deus habita. Quem pode habitar com o Senhor? Considerando a alta dignidade do Senhor, sua majestade, seu poder, sua justiça, sua santidade, quem é digno de estar onde Deus habita? E aí o texto continua com as respostas que nós já lemos. Então, deve e pode morar no seu santo monte, no lugar onde Deus habita, as pessoas que cumprem esses requisitos. E aí, se nós olharmos para esses requisitos, e são requisitos que qualquer um de nós vai olhar para eles e vai considerar requisitos justos. Tais pessoas que fazem essas coisas são as pessoas corretas, as pessoas justas, as pessoas nobres, as pessoas dignas. Olha só o tamanho da palavra: digna de habitar onde Deus habita. Só que aí a gente vai ler para os requisitos e a gente percebe que a gente não cumpre esses requisitos. Então o texto diz, verso 2, as respostas, né? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Somente pessoas íntegras, íntegras com quê? Baseadas em quê? Nos seus próprios pressupostos, no que você acha ser o certo? As pessoas que são íntegras porque elas praticam a justiça, e justiça aqui é o alto padrão da justiça da palavra de Deus. As pessoas que cumprem à perfeição os mandamentos de Deus, que vivem, elas praticam a justiça, elas observam a lei de Deus e a têm no seu coração, elas são justas. E então, do seu coração, e isso não é fingido, e também não é por força, por imposição, por fingimento, é de coração, fala a verdade relacionada a quem Deus é, a verdade relacionada com a lei de Deus. Pessoas que estão, tanto que guardam no seu coração a lei de Deus, como a proferem e dão testemunho dela com exatidão e de coração. Qual de nós é apto a fazer isso? Vive assim. E o texto continua. Então isso, no verso 2, a gente vê um requisito a respeito da relação da pessoa com a palavra de Deus. Como essa pessoa, o quanto essa pessoa é íntegra de acordo com os padrões santos do próprio Deus. Agora, com relação às outras pessoas, verso 3. O que não difama com sua língua e não faz mal ao próximo. Difamar, como as pessoas gostam de falar mal dos outros, maledicência, fofoca. E o texto vai continuar sobre isso. Se eu sou justo e falo a verdade porque eu amo a palavra de Deus, eu não vou defraudar as outras pessoas, eu serei misericordioso. E aqui a gente vê já logo de cara uma consequência de pessoas que não são íntegras, é o modo como elas tratam as outras pessoas. Elas não são misericordiosas de verdade, elas não valorizam as outras pessoas de verdade. Elas se apercebem algum ponto, uma mácula, uma falha, se pisarem no nosso calo, a gente tem a tendência a devolver isso com hostilidade, de uma forma pior. E a gente sai falando mal das pessoas com muita facilidade. O texto continua: não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então o texto está falando sobre as maneiras como essas pessoas tratam as outras pessoas. Na régua de Deus, no padrão de Deus, habita na presença dele, aqui de acordo com o texto, então depende muito da maneira como nós tratamos as outras pessoas. E o texto continua. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo. Parece ser contraditório, não é? Mas não é. Não falar mal dos outros, mas ao mesmo tempo, porque nós somos justos, ou deveríamos ser, nós deveríamos ter discernimento para distinguir o que é certo do errado, inclusive no comportamento das pessoas. Aos olhos de Deus, só é aceito na presença dele quem não trata o mal como bem e o bem como mal.
quem não aceita suborno, quem não consente com os maus atos das outras pessoas. Se alguém é mentiroso, nós não vamos tratar essa pessoa como se ela não fosse. Se alguém é corrupto, nós não vamos diminuir as culpas dessa pessoa. Se alguém faz o mal, nós vamos saber que a pessoa fez o mal. E vamos identificar isso. O texto diz: tem por desprezível ao réprobo, aquele que é repreensível. Então, aos olhos de Deus, habita na presença dele aquelas pessoas que ao mesmo tempo são misericordiosas, mas que sabem distinguir as coisas certas das coisas erradas e não consentem com os maus atos das pessoas que os praticam. Não é porque às vezes é alguém que é querido seu e que de repente se envolveu com um crime, que você deve ser condescendente com o crime dessa pessoa, porque ela é uma pessoa querida sua. Nós temos que tratar o mal como mal, valorizar o bem da forma certa. Então entra na presença de Deus naqueles que têm esse tipo de discernimento. O texto continua: mas honra aos que temem ao Senhor. O que significa temer ao Senhor? Significa submissão ao Senhor, obediência. Entra na presença do Senhor e é aceito por Ele aqueles que distinguem os maus dos fiéis e valorizam, honram os fiéis. Existe aqui nesse salmo um ensino, uma exigência de nós sabermos discernir os comportamentos das pessoas e valorizar aquelas que fazem o que é certo aos olhos de Deus e ter uma postura de repreensão para com aquelas que fazem o que é errado aos olhos de Deus. O texto exige, então, de quem deseja viver na presença de Deus, um posicionamento nesse mundo a respeito do que as pessoas fazem. Eu não vou apoiar corruptos, eu não vou apoiar mentirosos, eles são repreensíveis, mas eu vou apoiar aqueles que fazem o bem. Eu vou apoiar aqueles que se envolvem com causas justas. Eu vou apoiar aqueles que estão se esforçando para servir ao Senhor, para junto deles servir ao Senhor. Eu não vou fazer aliança com aqueles que fazem o mal. Eu vou fazer aliança com aqueles que procedem bem. Essa distinção é requisito para viver na presença do Senhor. E o texto continua, final do verso 4. O que jura com dano próprio e não se retrata. Isso aqui é dificílimo, mas é requisito para viver na presença do Senhor. O que significa jurar com dano próprio e não se retratar? Sua palavra seja sim, então arque com sim. Se a sua palavra for não, leve o não até o fim. A Bíblia valoriza caráter e posicionamento. Então, se alguém toma uma postura, eu vou apoiar uma causa certa, eu vou investir em missões, eu vou servir na igreja como deve ser, eu vou me posicionar contra os malfeitores, contra o crime organizado, contra aquelas pessoas que deformam a palavra de Deus. Posicionamentos têm consequências. E Jesus falou sobre isso. Muitas vezes aqueles que servem ao Senhor Jesus são até mesmo perseguidos por causa disso. A tomar posicionamento pela justiça num mundo em que prevalece a injustiça, traz consequências, traz dano próprio. O texto então está valorizando as pessoas que assumem posicionamento, mesmo quando assumir esse necessário posicionamento resulta no dano contra você. Vão te perseguir, vão te caçar, vão te defraudar, vão falar mentiras a seu próprio respeito. Jesus disse isso. E Jesus disse que seria assim mesmo. E o Salmo está dizendo que essa pessoa não se retrata. Não é porque ela está sofrendo danos, porque ela tomou posicionamento pela justiça, que então ela vai se acovardar. Ela mantém a sua postura até o fim. O que é certo, mesmo que ela se dê mal para defender isso, se dê mal nesse mundo, nessa vida. Mas ela não se retrata, ela não volta mal para trás, porque vai se dar mal. Porque na verdade ela fez isso diante de Deus. E o Senhor será o seu galardoador, não o mundo. Então essa pessoa jura, toma posicionamento. E
assume os riscos e vai até o fim. Ela tem atos de fé. E por causa da fé dela, ela está disposta a sofrer danos, a ser perseguida. E ela não volta atrás, porque o que ela fez é por fé. Não tem volta. E não aceita, o que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem que aceita na presença do Senhor? Não são os ambiciosos, que querem ganhar as coisas a qualquer custo e que para isso manipulam as pessoas, às vezes manipulam a igreja, manipula a boa fé das pessoas. Então não empresta o seu dinheiro com usura. São pessoas que não emprestam querendo ganhar algo em cima, não fazem o bem querendo ter algum tipo de retorno. Pessoas que estão na capelania, por exemplo, servindo como voluntárias, mas não é porque estão pensando nas palmas que vão receber de alguém lá fora. Não é para benefício próprio. Servem por amor. E doam, se dão seus bens, emprestam, sejam bens materiais ou imateriais, não com usura. Não é para você ganhar alguma coisa por isso. É por causa do teu senso de que é a coisa certa a fazer. E Deus é glorificado quando a gente faz as coisas certas. E não aceita suborno contra o inocente. E isso aqui é muito comum. Pessoas que fazem alguma coisa por alguém em troca do que pode receber, muitas vezes das pessoas simples, dos ingênuos, dos seguidores que vão atrás de mestres, falsos mestres, e que estão dispostos a entregar tudo o que têm para alcançar o que os falsos mestres mentem que essas pessoas alcançarão. Essas pessoas não entram na presença do Senhor. O texto diz que entra na presença do Senhor exatamente quem faz o contrário. Quem não usa as pessoas. Quem faz o bem e é misericordioso porque sabe que é a coisa certa a se fazer. E aí o texto termina com a afirmação: quem deste modo procede não é uma parte ou outra. É todo o conjunto dos requisitos do texto. Quem procede assim, quem desse modo procede, não será jamais abalado. Aí, sejamos honestos. Eu não cumpro isso. Nós não cumprimos isso. Não há perfeição. Nós podemos até nos esforçar, mas quantas vezes eu não fui íntegro? Quantas vezes eu deixei de praticar a justiça? Quantas vezes eu até falei a verdade, mas não foi de coração? Foi por pressão, por constrangimento, por obrigação? Quantas vezes eu difamei alguém? Quantas vezes eu falei mal de alguém? Eu desejei que alguém se desse mal. E às vezes para que eu me desse bem no lugar dele, às vezes eu acho que eu fui injustiçado, a pessoa puxou meu tapete, então eu quero que aquela pessoa vá, se exploda, porque eu é que merecia estar naquele lugar. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu injuriei meu vizinho, falei mal dele? Quantas vezes eu não tratei o réprobo, aquele que é repreensível, com o texto diz, com desprezo, e que às vezes secretamente eu o valorizei, eu até tive inveja dele. Quantas vezes eu até tomei posicionamentos certos, mas depois, por causa das pressões e dos medos, eu me acovardei, e assim o texto continua. Então o Salmo coloca uma lista de coisas que a gente sabe que é a coisa certa a se fazer. Mas o texto começa com a pergunta: quem é que vai habitar na presença do Senhor? Quem cumpre esses requisitos? E olhando para os requisitos, eu sei, eu não sou um exemplo de cumpridor. Eu até me esforço. Às vezes a gente usa uma comparação muito errada. Eu olho para as pessoas que são piores do que eu e falo: ah, mas tem gente pior do que eu, então eu estou bem. Na média, eu estou indo bem. Estou nada. O problema é que o padrão de Deus é muito alto e não é com a média que eu tenho que me comparar. Eu tenho que me comparar com o modelo que é Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele sim, habita na presença do Senhor por mérito. Ele cumpriu toda a lei, Ele é santo. Estar na presença do Senhor, no seu alto e sublime trono, não é favor. Ele merece aquela condição. Só Ele é digno de todo louvor e de toda glória. O nome dEle está acima de todo nome. Por quê? Porque Ele viveu com integridade.
Quando ele viveu entre nós nesse mundo, ele cumpriu a lei perfeitamente. O testemunho dele era notável, notório, todos reconheceram nele que ele era o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo tirar os pecados do mundo. Que aquele homem era o Santo de Deus, ele cumpriu toda a lei, viveu com integridade, ele praticou a justiça, e quando ele falou a verdade, ele falou do que tinha no coração dele, de coração. A boca cheia fala do que está cheio o coração. Todas as vezes que o Senhor Jesus abria a sua boca, era para falar da verdade que borbulhava no coração dele. Era parte dele. Tudo o que ele tinha para falar eram as coisas santas de Deus, porque aquilo dizia respeito a ele. Eu não sou capaz de fazer isso. O meu Senhor era. Ele não difamou ninguém com a sua língua. Ele foi misericordioso. Chegaram pecadores até ele, e ele não jogou na cara das pessoas o quanto elas eram pecadoras, como não jogou na nossa cara. Ele olhou para nós com compaixão e com misericórdia. Ele requer de nós confissão de pecados, arrependimento, mas ele concede o perdão. Ele não vai tratar as pessoas de acordo com a quantidade dos seus pecados. Ele vai tratar as pessoas de acordo com a grandeza da sua graça e da sua misericórdia. Ele recebe pecadores para fazer com que aqueles pecadores sejam lavados, regenerados, santificados, perdoados. Ele fala a verdade. Ele não faz mal ao próximo, aquele que se achega a ele, ele de modo nenhum lança fora. Pelo contrário, ele manda vir até ele. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É assim que ele nos trata. Então, ele não faz mal, ele não lança injúria contra o seu vizinho, contra aquele que chega perto do Senhor. É alguém que não é parte da casa, mas que está rodeando o Senhor. Ele mantém as portas abertas para entrarem e cearem com ele, desfrutarem das misericórdias dele. Ele tem aos olhos dele o réprobo como desprezível, verso 4. Lembra, o Senhor Jesus, ele não é apenas misericordioso com os pecadores que se arrependem. Ele também será o severo juiz contra aqueles que não se arrependerem. Ele é o julgador de todos os homens que não se converterem ao Senhor, porque ele não tem como desprezível o pecado. Ele não é condescendente com o pecado. Não é porque ele é amável e nos perdoa que para o Senhor o pecado é um assunto desprezível. A gente vai ver isso no texto, o quanto isso não é desprezível. Então, ele tem como desprezível o réprobo, mas ele honra os que temem ao Senhor, distinção. É o Senhor que faz a separação entre as ovelhas e os bodes, o joio e o trigo, os fiéis e os réprobos. E essa separação, ela vai acontecer no dia da volta triunfal dele, em que ele tomará para si a sua igreja e julgará todo o resto. Então ele não tem como desprezível, mas ele honra aqueles que creem nele. Ele faz essa distinção. E ele, olha só, que jura com dano próprio e não se retrata. O Senhor, aqui está uma coisa fundamental sobre o Senhor Jesus. Ele foi fiel ao seu Deus e Pai até o fim, até a morte de cruz. Ele sofreu dano próprio por causa daquilo que ele cria, pregava e ensinava. Ele falava sobre a palavra de Deus, sobre a salvação, sobre o reino de Deus, a necessidade de remissão de pecados, de arrependimento, de perdão, e ele foi crucificado por causa disso. Ele tomou um posicionamento que terminou com o dano próprio dele. O Senhor Jesus veio ao mundo para morrer na cruz para salvar pecadores. E o que isso significa? Os nossos pecados. O fato de que nenhum de nós é cumpridor completo, perfeito dos requisitos do Salmo. Quer dizer,
por mérito, por direito, por justiça, nenhum de nós deveria habitar na presença do Senhor. Mas porque Jesus merece, ele tem mérito, justiça, ele cumpriu todos os requisitos, ele tomou sobre si as maldições das nossas culpas, dos nossos pecados. Aqueles que creem nele, aqueles que temem ao Senhor, ele tomou sobre si e pagou pelas nossas culpas na cruz, na morte que nós deveríamos morrer. Dessa forma, a morte do Senhor Jesus Cristo foi substitutiva, porque ele tomou o nosso lugar, morrendo no nosso lugar, pagando pelas nossas culpas diante da justiça da lei de Deus, para atribuir a nós, por graça, de graça, os méritos do que ele fez. O que ele fez foi atribuído a nós. Os méritos do Senhor Jesus Cristo de ter cumprido tudo o que o Salmo requisita, exige, foram dados gratuitamente para aqueles que creem nele. É uma troca. O Senhor tomou as maldições do nosso pecado para nos dar as bênçãos da sua fidelidade e da sua santidade. Por isso que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não por obras. Porque nós não cumprimos os requisitos desse texto. O Senhor Jesus cumpriu. E porque Ele nos deu gratuitamente, então o texto continua. Nós então podemos habitar com Deus. E o texto diz: não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno como contra o inocente. Nós vimos isso. Onde se aplica isso no Senhor Jesus? O que Ele fez por nós foi pela graça. Não é porque Ele nos salvou que agora Ele exige que você pague para Ele algo em retorno. A Bíblia não vai exigir do Senhor, o Senhor Jesus Cristo não vai exigir que você pague pela tua salvação, porque ela foi ato da graça de Deus. Você nunca vai conseguir pagar. Então simplesmente desfrute e se deleite nele. Desfrute do perdão que Ele nos dá. Se arrependa, creia nele. E aí, quem desse modo procede não será abalado. Nós somos abalados. Porque eu não procedo adequadamente, eu sou fraco. Vem as provações da vida, vem as tentações, e muitas vezes eu questiono a fé, eu entro em ansiedade, à beira do desespero. Por quê? Porque nós somos fracos. O Senhor não. O Senhor Jesus Cristo é rocha eterna, Ele é fundamento perfeito, Ele é poderoso, socorro bem presente na angústia. Por quê? Porque Ele cumpriu os requisitos, Ele é forte, Ele é poderoso. Então eu que sou fraco, tenho que me amparar nele. E aqui fica o apelo dessa mensagem: não confie em você mesmo, você é pecador. Ao invés de olhar para si, olhe para Jesus. E só se vê Jesus escrituristicamente, pelo que a Bíblia diz. O Senhor é a tua força, não você. O Senhor venceu o pecado, o inferno e a morte. Nós estaríamos todos suscetíveis aos poderes dessas três coisas. O Senhor cumpriu todos os requisitos e nos trouxe consigo a presença de Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós estamos firmes em Deus Pai e desfrutamos do fato de habitarmos no seu tabernáculo. Desfrutando do fato de que dali procede vida, dali procede o refrigério da nossa alma, a certeza da salvação e da vida eterna, do perdão de pecados, as plenas consolações no Espírito Santo, a paz de Deus que excede todo entendimento. Só podemos ter isso porque nós confiamos em Jesus. Então fique firme em Cristo. Ele é a nossa força. Ele é o rochedo. Ele é aquele que nos sustenta desde o dia em que nós nos rendemos a Ele. Então fomos adotados como filhos de Deus, para sermos irmãos de Jesus Cristo, moldados à medida que nós caminhamos na presença dEle, para sermos santificados, dia após dia, mais parecidos com eles, para serem cultivadas em nós as virtudes que esse salmo está descrevendo. Então, eu não sou um perfeito cumpridor,
Mas agora que estou em Cristo, a minha meta é cumprir os requisitos do texto. Não para ser salvo através do que eu farei, porque eu fui salvo através do que Jesus já fez, mas para servir ao meu Salvador e honrá-lo com a minha vida. Portanto, a gente não sabe dizer quanto tempo nós temos de vida pela frente e a qualidade da vida que nós temos pela frente. Nós estamos no hospital, a gente está lidando com coisas difíceis, reais, enfermidade, tratamentos, medos, mas é essa vida, não interessa em que pé que ela está, é essa vida que é desafiada pela palavra de Deus para ser dedicada ao teu Salvador. E o Senhor será honrado na vida que você tem. É essa vida que ela pode e deve ser destinada para a glória do teu Redentor. Com as limitações que eventualmente tenha, com as virtudes que eventualmente tenha, cada um individualmente chamado para desfrutar desse chamado de habitar na presença de Deus e desfrutar dele para toda a eternidade.